Bom dia, turma. Na aula passada, nós vimos vários tipos de poluição ambiental, como a poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. Nesta aula de hoje, na unidade 3, veremos sobre os processos de tratamento de poluentes químicos, biorremediação, que é a biorremediação, e a adsorção. Antes da gente entrar no processo de biorremediação e adsorção, veremos como funciona a estação de tratamento de água, chamada de ETA. A ETA é um local que purifica a água captada de alguma fonte para torná-la própria ao consumo e abastecimento de uma determinada população. A captação da água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da população e das indústrias abastecidas, levando em conta o ritmo de crescimento. Vamos ver aqui neste vídeo como funciona a estação de tratamento de água e as etapas que acontecem na estação de tratamento de água. Apresentamos a seguir a jornada de algo essencial para a sua vida: a água. Mas não é uma água qualquer. Estamos falando de algo muito mais sofisticado. A água que chega até você após todo o processo de captação, tratamento e entrega. Processo fundamental para a saúde de toda a população. Uma água de qualidade, aprovada para o consumo humano. A água que você recebe em casa 24 horas por dia por intermédio da Casan, que também é responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Como você já percebeu, não estamos falando de uma água qualquer. Estamos falando sobre a água tratada. Para a Casan, tudo começa em um manancial como este. Mananciais são fontes de captação e podem se apresentar de diversas formas. Superficiais, como este rio, ou um lago, ou ainda uma nascente. E subterrâneos, como os poços. É a qualidade da água bruta, da maneira como é encontrada na natureza, que vai determinar o tipo de tratamento a ser realizado. Por isso, é fundamental a preservação do meio ambiente, evitando que a poluição tome conta da fonte de água que abastece toda uma população. A questão do equilíbrio ambiental passa também pelo seu bolso. Quanto mais suja a água estiver no manancial, mais trabalho e custo a Casan terá para tratá-la. A cada dia cresce a preocupação mundial com a mata ciliar, os mananciais e, claro, a água. A Casan faz a sua parte. Além do empenho constante para a conscientização da sociedade, a marca da empresa mudou. Agora, o verde faz parte do seu símbolo, deixando claro o compromisso com a preservação da natureza como um todo. Quando a água está muito suja, ela precisa passar pelo tratamento de água chamado convencional ou completo. Vamos usá-lo aqui para demonstrar todas as fases do processo. Captação. A água é captada por meio de adutoras e é levada até a estação de tratamento de água. Lá, ela vai passar por 6 fases distintas, começando pela coagulação. O tratamento tem início com a adição de um agente químico coagulante na água, fazendo com que as partículas de sujeira fiquem aglutinadas. Na floculação, a água segue para os tanques onde será agitada. Os coágulos, que têm a capacidade de atrair impurezas da água, transformam-se em flocos. A decantação vem em seguida, quando a água segue para tanques decantadores. Os flocos, por serem mais pesados que a água, depositam-se no fundo, enquanto a água é recolhida na superfície. Com a filtração, a água passa por filtros compostos por camadas de carvão mineral, areia e cascalho de várias espessuras, para a retirada do restante das impurezas. Na desinfecção, é adicionado cloro à água já limpa, eliminando micro-organismos nocivos à saúde. Finalmente chega a fluoretação. O flúor é aplicado na água para atuar na prevenção das cáries nas crianças. Antes de sair da estação de tratamento, a água é analisada em laboratório. É aí que os técnicos podem apontar e providenciar possíveis correções no tratamento.
As análises obedecem às determinações do Ministério da Saúde e são fornecidas aos consumidores em relatórios mensais e anuais. Na reservação, a água é armazenada em reservatórios, pronta para ser distribuída. Enfim, por intermédio da rede de distribuição, a água é levada até as residências, indústrias, hospitais. Mas atenção! A água recebida só vai continuar com a qualidade gerada pela Casan se as caixas de água ou cisternas forem limpas periodicamente, a cada 6 meses. Essa limpeza garante que a água tratada pela Casan continue potável. Lembre-se, a água é o bem mais abundante no nosso planeta, responsável pelo aparecimento e a manutenção da vida na forma que conhecemos. Mas somente 3% da água do planeta é doce, sendo que 2% é de difícil acesso para consumo, pois estão em geleiras. Sobra menos de 1% de toda a água do nosso planeta para a captação e aplicação de um tratamento como o que acabamos de ver. Definitivamente, a água da Casan não é uma água qualquer. É a garantia de uma vida saudável para você e sua família. Casan, água de qualidade, fonte de saúde. Então, vimos aqui nesse vídeo as etapas do processo de tratamento de água que acontece na ETA. Vamos ver agora sobre o processo de biorremediação. O aumento da população tem aumentado o consumo de produtos químicos de limpeza. Além disso, também tem aumentado o consumo de produtos farmacêuticos, pesticidas, disruptores endócrinos, compostos clorados e nitrofenóis e seus derivados, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, corantes orgânicos têxteis, pesticidas e metais pesados. Esses poluentes são chamados de poluentes emergenciais. E o problema destes poluentes é que eles são resistentes em baixíssimas concentrações ao tratamento tradicional ou convencional na estação de tratamento de água. Então, muitas vezes, esses poluentes eles passam pelas estações de tratamento e continuam livres no meio, podendo atingir as águas para abastecimento humano e, consequentemente, gerar disfunção no sistema endócrino e reprodutivo de seres humanos e dos animais, abortos espontâneos, distúrbios metabólicos e incidência de neoplasias malignas. Vamos ver o que seria o processo de biorremediação. Consiste da degradação dos contaminantes orgânicos que têm cadeia carbônica grande em compostos menores, como que são menos nocivos à natureza, como a água e o CO2, que pode ser absorvido pelas plantas. E também, no processo de biorremediação, os metais tóxicos eles podem passar para uma forma menos tóxica, agredindo menos o meio ambiente. O processo de biorremediação por si só não é tão rápido e eficaz na degradação do poluente. Lembrando que o processo de biorremediação, como vocês viram no vídeo, utiliza micro-organismos
micro-organismos para a degradação do poluente. Mas esse processo de biorremediação por si só, ele não é tão eficaz na degradação do poluente. Logo, também vem sendo utilizado materiais estruturados, imobilizantes, ou também chamados de adsorventes, que são transportadores de micro-organismos até o poluente em questão e retém o poluente químico por adsorção e o degrada em formas menos tóxicas. Então, o que acontece? Os materiais adsorventes, como é o caso do carvão ativado, argila, materiais celulósicos, tais como casca de amendoim, bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de coco, casca de arroz, dentre outros, todos esses materiais lignocelulósicos chamados, eles são materiais adsorventes. Eles são transportadores de micro-organismos. O que é que esse material adsorvente ele vai fazer? Ele vai reter o poluente. Ele vai reter um fármaco, um metal pesado, um corante têxtil na sua superfície. E na sua superfície vai conter micro-organismos que irão degradar essas formas tóxicas em formas menos tóxicas. Além disso, esses poluentes eles vão ficar dissolvidos no material, como nós veremos mais aqui na frente. O que é a dissorção? Consiste do processo de concentração de uma substância orgânica, inorgânica ou metal na superfície de um sólido, que pode ser a celulose, a argila, polímero, carvão ativado, quitosana, que são os materiais adsorventes. Então, qual é o papel dos materiais adsorventes? Materiais adsorventes são aqueles que concentram em sua superfície os contaminantes. E também esse material adsorvente, ele contém poros que vão adsorver moléculas orgânicas pequenas ou grandes, metais, material também inorgânico. Como vocês podem ver aqui a estrutura do grão de carvão ativado. O carvão ativado tem a estrutura mesoporosa, macroporosa e microporosa, que vai adsorver, vai reter essas moléculas orgânicas contaminantes. Veremos aqui como acontece o processo de adsorção no exemplo da adsorção do corante azul de metileno em carvão ativado. Veja aqui o azul de metileno e o carvão ativado. Vai passar pelo processo de filtração. Nosso experimento é para ver um estágio de purificação da água, onde a gente vai usar papel de filtro, funil, tubo de ensaio, carvão triturado, azul de metileno diluído e um bastão de vidro para misturar o azul de metileno no carvão. A gente vai pegar o azul de metileno, colocar no carvão triturado e vai mexer. O mesmo azul a gente vai estar passando no papel de filtro. O que acontece? A gente vai observar que o papel de filtro ele não vai segurar as partículas pequenas que dão a coloração na água, tá? Ele só tem a capacidade de filtrar partículas grandes. O carvão tem uma propriedade de tirar o odor e a coloração da água. Então a gente vai estar homogeneizando aqui e vai fazer a filtragem. Mexer. E vamos observar. Olha que espetáculo. Está filtrando
e sai incolor a água. Tá? Tem o carvão com o carvão. Água incolor. As partículas se aderiram à superfície do carvão, tá? Tirando a coloração azulada da água. Obrigada. Portanto, gente, com esse vídeo aí, vocês podem ver a importância do carvão ativado no processo de purificação da água. Quando vocês forem comprar um filtro para a casa de vocês, comprem sempre um filtro que contém carvão ativado para garantir a purificação da água, que vocês viram que acontece pelo processo de adsorção. Até a próxima aula e obrigada pela atenção.